Bom, meus amigos, voltando aqui, falando do juiz natural, né? Bom, então a doutrina, ela costuma traçar três regras a respeito do juiz natural. A primeira é a seguinte: só podem exercer jurisdição os órgãos instituídos pela Constituição. Na verdade, essa regra, ela decorre do princípio da legalidade, né? Ou seja, eu só posso ter órgãos que efetivamente efetuem a jurisdição se esses órgãos forem criados pela Constituição Federal, né? Ou seja, o judiciário tem previsão constitucional, a criação do judiciário. Portanto, ele é um órgão que pode sim realizar a jurisdição, né? Então, eu preciso, para criar um órgão que vai julgar, eu preciso de uma lei anterior criando esse órgão. Beleza? Tranquilo? Segunda regra: ninguém pode ser julgado por órgão jurisdicional criado após o fato delituoso. Gente, essa é a regra principal do juiz natural, né? Ou seja, eu preciso saber quem vai me julgar caso eu cometa um crime, né? E quando eu falo que eu preciso saber quem vai me julgar, não é a pessoa física do juiz, tá bom? Não é a pessoa física do juiz, mas é o órgão que vai me julgar. Eu sei que é um órgão judiciário que vai me julgar, né? Na pessoa do juiz criminal. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? E terceira regra: entre os juízes pré-constituídos, vigora ordem taxativa de distribuição de competência, tá? Que afasta o critério discricionário na escolha do juiz. Gente, essa regra aqui é muito importante, porque vejam, imagine que eu cometa um crime, tá? Imagine, eu sei que é a vara criminal que vai me julgar, tudo bem? Sei que é a vara criminal. Mas imagine que na comarca onde eu cometi o crime, eu tenha 4 varas, certo? Qual o juiz? Como que eu sei? Esse critério para definir qual vara vai me julgar, ele é feito por um critério de fixação de competência que a gente vai estudar, chamado de distribuição, né? E é exatamente isso que a regra diz, né? Por quê? Porque quando eu tenho a distribuição, que significa um sorteio entre as varas, eu impossibilito a escolha do juiz, né? Ou seja, o juiz não pode escolher aquele caso, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque eu garanto a imparcialidade do juiz. Beleza, gente? Tranquilo? Joia? Show de bola. Vamos lá, gente. Continuando. Próximo tópico aí, ó. Lei modificadora de competência e sua possível aplicação imediata aos processos em andamento. Gente, olha só, o que acontece? Bom, quando eu tenho alguma lei que modifica a competência, essa lei, obviamente, ela é processual. Por quê? Porque competência é uma matéria que está disciplinada, que está prevista no Código de Processo Penal. Portanto, se tem uma lei que altera a competência criminal, essa lei é processual. E a lei processual penal, gente, ela tem aplicabilidade imediata. Portanto, se eu tenho uma lei que altera a competência criminal, essa lei é aplicada de forma imediata. E se ela é aplicada de forma imediata, eu vou abarcar tanto os processos em andamento quanto os processos já extintos. Isso mesmo, já extintos. Por quê, gente? Porque se eu tenho processo já extinto, né? Se eu tenho processo já extinto, desde que esse processo não tenha sido transitado em julgado, eu posso aplicar a lei que modifica a competência. Então, eu só não aplico a lei que modifica a competência se houver o trânsito em julgado. Mas processo extinto sem o trânsito em julgado, eu ainda posso aplicar a lei que modifica a competência. Por quê? Porque é lei processual. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza? Professor, você poderia dar um exemplo? Claro. Gente, olha só, eu vou dar um exemplo de caso concreto para vocês. Vejam, antigamente, o agente público que cometia um crime contra a administração pública, ele era julgado no tribunal, né, do tribunal da comarca, do estado no qual ele pertencia. Então, por exemplo, imaginem que o prefeito tenha cometido uma improbidade administrativa, tá? Uma improbidade administrativa. E aí, ele seria julgado, de acordo com o artigo 84, ele seria julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas, certo? Pelo Tribunal de Justiça de Minas. Só que houve uma lei que modificou a competência originária nos casos de crime de improbidade administrativa, passando para o Tribunal
da própria comarca, ou seja, para o juiz de primeiro grau. Portanto, vejam, imagine que o prefeito esteja respondendo por um crime de improbidade administrativa lá no Tribunal de Justiça. Vem essa lei e essa lei tem um condão de pegar o processo do prefeito, que está no Tribunal de Justiça, e encaminhá-lo para o Tribunal de primeiro grau, para o Tribunal da Comarca de Itajubá. Entenderam? Ou seja, lei que modifica a competência, tem aplicabilidade imediata. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Entenderam? Belezura? Joia? Vamos lá, gente, continuando. Bom, olha só, última coisa que a gente vai conversar na aula de hoje é a distinção entre competência absoluta e competência relativa, tá? Vou gravar mais um vídeo aqui para poder falar um pouquinho para vocês da competência absoluta e da competência relativa. Beleza?